Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 15. Hoje me acompanha Cleiton, que é o coordenador estratégico do nosso ministério. Mário, que faz toda a parte ministerial da Casa de Destino também. Está o Janderson e o Abner da comunicação. Geralmente, quando o evento aqui em São Paulo, a gente vem com parte da nossa equipe. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram comigo. Vocês fazem parte de um projeto muito maior do que a gente está sonhando para esse Brasil e para as nações da Terra. Por causa de vocês, eu posso estar aqui pregando. Se vocês não estivessem trabalhando comigo, eu não conseguiria estar aqui hoje. Deus abençoe e prospere a vida de vocês, em nome de Jesus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quando Deus pega o homem e coloca no jardim, ele dá duas funções para esse homem. Aqui é o ser humano, o homo sapiens, o homem pensador. As duas funções são lavrar, que é produzir, e guardar. Você só guarda aquilo que tem. Eu não posso guardar a Ferrari que eu não tenho. Agora, aquele Chevetinho 86. Quem riu já entendeu, né? Faz Jesus, me livra disso. A gente guarda aquilo que tem. Então, Deus deu duas funções para o ser humano. Você vai produzir e você vai guardar. Porque existiam coisas no Éden que precisava ser produzido e existiam coisas que precisavam ser guardadas. É exatamente na nossa vida. O Eliezer foi levantado por Deus nessa geração através da música, da adoração, as canções deles e de poucos outros, talvez de 2 ou 3 são as canções que rodam lá em casa, nos devocionais, no nosso carro. Deus deu isso para ele. Só que ele tem duas funções. Ele precisa produzir, ou seja, o dia que ele parar de compor, o dia que ele parar de fazer culto, o dia que ele parar de tocar, não, eu vou tirar um tempo. Se ele parar de produzir, acabou a função dele. E a segunda coisa, ele tem que guardar o que Deus já deu. Então o que Deus já te deu, a unção, o talento, as músicas que já estão feitas e gravadas, agora você tem que guardar. O que Deus te entregou, você guarda. O que ainda não entregou, você produz. Essa é a função do homem. E quando o homem sai da sua função, ele entra em disfunção. Nada começa a funcionar mais. A disfunção é algo terrível. Em qualquer área da tua vida, se você entrar numa disfunção financeira, ou seja, se as tuas finanças não começarem a funcionar, todas as áreas da sua vida vão ser afetadas, até a saúde. Porque ninguém aguenta a pressão de conta para pagar todo dia, gente batendo na porta da casa, o filho passando humilhação que tem que voltar porque a escola não está paga. Todo tipo de disfunção vai trazer algum tipo de doença, algum tipo de pressão, algum tipo de manifestação negativa no teu corpo, na tua alma, ou seja, nas tuas emoções e no teu espírito. E para você entrar em disfunção como ser humano, você precisa quebrar uma dessas duas regras. Ou você para de produzir, ou você para de guardar o que tem. Proteger, guardar no sentido de proteger. Porque guardar dinheiro na Bíblia é pecado. Somente multiplicar dinheiro é bênção. Isso é outro dia. Mas toda a palavra de finanças na Bíblia é ou você multiplica ou dá. Guardar não. Deus te deu 2, multiplicou para 4. Parábola dos talentos. Deus te deu 5, você multiplicou para 10. Bom servo, hein? Fiel. O que tinha 1 guardou, mau servo, infiel. Guardar não é de Deus, não. Multiplicar é de Deus. Deus te deu 100, multiplica para 200 logo, hein? Aprende a produzir. Aprende a produzir. Nós estamos vivendo a geração do empreendedorismo. Você já viu isso? Você abre Instagram, Facebook, é só coisa de empreendedorismo. Como vender isso, como fazer aquilo. E alcance seu primeiro milhão. Porque é a geração do empreendedorismo. Por quê? É a geração que está mais se aproximando do reino. A geração passada foi uma religião de muita religiosidade. Você pegou a época da religiosidade, pastor? Era uma época que eu não podia pregar com essa blusa florida, por exemplo.
Sapato sem meia. Meu Deus. Entendeu? Sem gravata. O que acontece? A geração passada foi da religiosidade. Essa geração é uma geração de reino. Só que a geração do reino, ela produz e protege. E produzir e proteger é algo tão importante para Deus, que ele enfatiza isso em várias passagens bíblicas. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas, para ficar muito claro o que é guardar, o que é produzir e proteger. Lucas capítulo 13, no versículo 6 em diante, diz assim: e dizia esta parábola, são palavras de Jesus. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Está me acompanhando? Sim ou não? Vou repetir então. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. No jogo dos 7 erros, qual é o erro daí? Uma figueira o quê? Uma vinha. Você já reparou que existem árvores que não dão frutos em certos terrenos? Por exemplo, não é comum você ver no Brasil oliveiras plantadas, porque a oliveira foi feita por um terreno diferente. Em Israel, no Líbano, na Itália, na Espanha, você encontra muitas oliveiras. É comum o melhor azeite vir dessas regiões, assim como também o vinho. As parreiras, os vinhedos melhores estão em terras diferentes. Agora, numa terra que era apropriada para a vinha, tinham plantado uma figueira. Existem pessoas que não estão produzindo porque estão plantadas em terra errada. E quando você está na terra que não é preparada para o seu tipo de raiz, para o seu tipo de fruto, você fica sem produzir. O problema é que a improdutividade quebra o princípio pelo qual Deus criou o ser humano. Eu nunca vi Deus arrancar alguém. Ele pecou, vou arrancar ele da terra. Eu já vi perdoar. Agora, a árvore que não dá fruto, ele falou, é cortada e lançada ao fogo. A improdutividade é tão séria para Deus que ele corta quem não dá fruto. É muito sério para ele. Na parábola dos talentos, Mateus 25, ele deixa claro isso. Mas eu confiei em você. Você estava com medo e escondeu. Por que você não levou para um banqueiro para multiplicar o meu dinheiro, o meu talento? Na mente de Deus, você foi criado para produzir mais e proteger o que Ele já te deu. Se você entender como Deus te enxerga, você vai responder expectativas que nunca sonhou em responder. E por isso vai ter resultados que nunca sonhou em ter. Primeiro, então, muita gente não está produzindo porque está na terra errada. Quem me conhece aqui de internet? Quem já viu um vídeo meu de 4 anos atrás? 4 anos atrás. 4 anos? 4 anos, você viu? Vocês estão levantando sem saber, né? 4 anos atrás eu não gravava vídeo. 3 anos, pode ser. Mas por que eu estou falando isso? Senhor, perdoa essas pessoas, Senhor, que não prestam atenção no culto. E levanta a mão, Deus. Amém. Aí, estou brincando, é que as pessoas confundem, viu, há muito tempo. Aí eu comecei a gravar de 3 anos para cá. Por que eu estou te falando isso? Porque eu comecei a gravar vídeos que viralizaram na internet. Alguns vídeos chegaram a 35, 40 milhões de views. Um vídeo. Depois que eu saí do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo. Há 4 anos atrás eu morava no Rio de Janeiro.
Estava deprimido, arrebentado, tinha acabado de quebrar uma empresa. Fundo do poço. Eu só não perdi a família, o resto eu perdi tudo. Estava desacreditando em Deus. Falei, pô, que Deus é esse? Eu sirvo a Deus desde criança. Comecei a desacreditar em Deus, comecei a desacreditar em mim mesmo. Eu não sabia mais de nada. Até que o jardineiro, porque a árvore, ela não sai andando sozinha. Você já viu a árvore andando sozinha? Não levanta a mão, porque a irmã aqui já queria levantar. De novo. Não tem, tá? Já vou adiantando a resposta. Ninguém nunca viu a árvore. Eu vou sair desse jardim. Não tem como fazer isso. Tem que vir um jardineiro, alguém profissional para arrancar e replantá-la em algum lugar. O jardineiro é Jesus. Então, Deus me arrancou pela raiz do rio, abriu uma porta que eu não esperava, pedi 2 sinais a Deus, Deus me deu os sinais, botei as coisas no caminhão, peguei minha família e vim. Nas primeiras semanas que eu estava em São Paulo, eu fui pregar numa quarta-feira, numa igreja, gravaram um vídeo meu, subiram na internet e pronto. Porque tem árvore que não dá fruto se estiver no terreno errado. Então, a geografia é importante para a árvore. O terreno é importante para a árvore. Aonde você se alimenta, porque a raiz ela vai procurando alimento no fundo da terra. Isso é muito importante para a árvore e determina a qualidade do fruto. Mas continua a parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar pelo fruto. E não o achando, disse ao vinhateiro. Outras versões diz ao jardineiro. Quando você pensa num jardineiro, no sentido espiritual, você pensa em quem? Jesus. Aí o dono da vinha procurou o vinhateiro, que era quem cuidava, o jardineiro, e disse o seguinte: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então o dono da terra falou assim: olha, há 3 anos eu venho pregar fruta, aqui não tem. Então faz o seguinte, corte-a, porque ela fica ocupando esse lugar inutilmente. Na cabeça do dono daquela vinha, quem não produz fruto é inútil na terra. Então ele deu uma ordem: corta. Tira. Está inútil, corta. Não está fazendo nada, corta. Não está produzindo, corta. Para que ela está ocupando o lugar? Estão me acompanhando? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, olha o que o jardineiro falou para o dono da vinha. Senhor, deixe-a por mais 1 ano, até que eu mesmo escave ao redor e coloque esterco. Se ela der fruto, ela ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Deixa eu te explicar essa parábola. Quem é o dono do mundo? Quem é o jardineiro? Quem são as árvores? As árvores somos nós. Quem lembra dessa? É muito antiga, né? 2 pessoas lembram. Eu vi esse vídeo por madrugadas vindo. Glória a Deus, eu lembrei disso hoje, porque eu vou ver de novo antes de dormir hoje. Tinha esquecido dele por alguns anos, voltou agora na cabeça, do nada. Então quem são as árvores? Nós. Não nós. A irmã se empolgou ali e falou nós. Nós. Então Deus falou o seguinte: fulano não está produzindo. Está choramingando, está falando que a vida não é boa para ele, que a Dilma acabou com o país. A Dilma já saiu há anos, tem gente botando a culpa nela ainda. Está falando que o pai abandonou, mas muita gente foi abandonada pelo pai e está produzindo. Está dizendo que a igreja foi injusta com ele, que a religião não presta. Está parado, não está produzindo nada. Há 3 anos eu vou na vida dele e tento achar um fruto e não encontro. Quer saber? Manda cortar, que está ocupando um lugar na terra. Foi isso que falou aqui. A Bíblia diz que existe quantos? Um intercessor entre Deus e o homem.
Seu nome é? O que faz o intercessor? Pô, é lógico que intercede, é lógico. O que é interceder? Pedir, apelar a favor. Então o jardineiro fala assim: Senhor, eu te peço, no meu nome. Você ora no nome de quem? Você pede ao Pai, no nome de Jesus. Eu te peço no meu nome, dá mais um ano. Deixa eu interceder por ele, por ela. Dá mais um ano, que dessa vez eu vou cavar em volta. Vou colocar o esterco. Se der fruto, o Senhor mantém. Se não der, o Senhor pode cortar. Então Jesus, em alguma fase da tua vida, é aqui que entra uma das funções mais lindas, das múltiplas funções de Jesus na nossa vida, uma das mais lindas funções de Jesus é interceder por aqueles que não estão dando frutos ainda, por aqueles que não estão guardando o que Ele já confiou. Tem gente que Deus confiou uma família na tua mão e você não está protegendo. Deus confiou riquezas e você está perdendo. Deus confiou um nome importante e você está desgastando esse nome. Quando eu faço reunião com a minha equipe de comunicação, eu falo: lembre-se que quem deu esse nome foi Deus. Quem levantou meu nome foi Deus. Então nunca vamos tratar meu nome como uma marca, mas como uma responsabilidade. Porque o dia que eu começar a desgastar o meu nome, quem vai me cobrar é Ele. Não vai lá bater na porta da equipe de comunicação, não. Porque ao que muito foi dado, muito será cobrado. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque na medida que Ele te dá, Ele te cobra. É bíblico. E uma das funções mais lindas de Cristo é que Ele é um intercessor entre Deus e o homem. Inclusive para quando as coisas não estão bem para o teu lado. Porque às vezes você acha que o teu problema é só com o diabo. Você esquece às vezes que Deus quis destruir a terra, porque o homem se rebelou. Quando Ele falou na época de Noé: eu vou destruir esse mundo todo. Você esqueceu das vezes que Deus falou que ia destruir uma cidade inteira. Mas alguém falou assim: Senhor, quando Deus falou que ia matar o povo de Israel no deserto, e Moisés falou: Deus, você não acha que o seu nome vai ficar mal falado no Egito? Tipo, o Senhor tirou o povo para eles morrerem no deserto? Se você não tiver um intercessor, Jesus, que já fez todo o trabalho difícil por você, você só precisa produzir e proteger agora. O resto Ele já fez. Sacrifício já fez. Vencer a morte Ele já fez. Repreender as armadilhas de Satanás na tua vida Ele já fez. Você só precisa produzir e proteger. Produzir mais e proteger o que Ele já te deu. Então Jesus falou assim: olha, dá mais um ano que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dela agora. Eu vou cuidar. Só que tem o seguinte: Jesus cuida de duas formas. Ele cava a sua volta. Quando está com um buraco à sua volta, você cai. E depois Ele joga esterco. E esterco fede. O pior momento, a pior temporada da tua vida, a época mais difícil e escura da tua vida, quando você estava no buraco e fedendo, era justamente a hora que Jesus estava mais perto de você. Era justamente a hora que Ele decidiu cuidar pessoalmente de você. O pior dia, o pior ano, quando você fala: Deus me abandonou, eu estou no buraco, está tudo escavado à minha volta, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sair. O pior temporada, o pior tempo, foi o momento que Ele escolheu para falar: Pai, dá mais um ano para ele, para ela. Deixa que eu vou cuidar. Eu vou cavar em volta, eu vou botar os tecos para que ele comece a produzir. E tem pessoas aqui que depois que saíram do lamaçal, começaram a produzir de uma forma sobrenatural. Era Jesus cuidando de você. Sabe por quê? Seu marido não saiu de casa porque Jesus estava lá com você. Você sabe por que o seu filho nasceu?
Porque Jesus estava lá te protegendo. Você sabe por que a tua empresa não quebrou? Quando quebrou, Deus te levantou em outra coisa. Porque Jesus estava lá. Ele cavou o buraco. Ele colocou o esterco. Mas não era para te enterrar ali. Era para fazer você produzir. Esse é o Deus que eu estou servindo. O Deus que me tirou da lama alguns anos atrás. O Deus que cavou a minha volta. O Deus que colocou o esterco. Eu lembro que há anos atrás, por causa da quebra, eu comecei a ficar mal falado, gente inventando história de mim, eu chorava pelas madrugadas, muita coisa era mentira, não tinha como me defender, gente muito poderosa começou a fazer injustiça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Esterco, fedor, horrível. Você não sabe o que é pior, se é morrer ou se é ficar naquela situação. É quando você está no fundo do poço, a ponto de falar, não tem nem o que fazer. Se eu morrer, eu estou no lucro. E mal sabe a gente que o diabo nem está colocando o dedo ali. É o próprio Jesus preparando a tua terra para você crescer e produzir como nunca antes. As dificuldades que você tem passado, as lutas que você está lutando, por mais difíceis que pareçam, é a preparação do terreno. Para que não importa qual seja o tipo de árvore que você seja, o terreno vai estar preparado para alimentar e dar fruto para você. Você vai começar a frutificar como nunca antes. E você vai começar a proteger o que Deus já te deu como nunca antes. Esses dias eu cheguei em casa e falei, Janine, nós vamos começar a orar pela graça de Deus estar sobre a nossa vida. Ela, como assim orar? Eu falei, nós vamos orar pedindo a Deus proteção sobre a graça de Deus na nossa vida. Ela falou, mas isso é bíblico, Tiago? Eu falei, claro, o salmista não falou, Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que se Deus tirasse o Santo Espírito dele, acabava as músicas que ele estava compondo, os provérbios, ele não reinava mais, acabava tudo. Então, eu cheguei à conclusão que o que me move é a graça. O que faz eu chegar aqui e pregar para vocês não é meu conhecimento bíblico, é a graça de Deus. Se Deus tirar a graça de mim, ninguém fica sentado escutando, falando, gente, cara é chato. Porque o conhecimento bíblico pode ser chato se não tiver graça. Quando eu percebi que o que me movia era a graça, eu comecei a orar, Deus, me ajuda a proteger a graça. Eu preciso proteger o que Deus já me deu. E por que eu não paro? Porque eu estou sempre escrevendo um livro? Porque eu estou fazendo conferência? Porque eu preciso produzir mais a partir do que Ele já me deu. Deus nunca vai pedir algo que Ele já não tenha te dado primeiro. Isso é lindo. Deus chega e fala assim, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. De quem Deus estava falando? Você sabe de quem? Mas Isaac era o único filho de Abraão? Não. Ele já tinha dado um jeitinho antes, e nem era brasileiro. E teve Ismael. Mas Deus não considera teu aquilo que Ele não te deu. Ele não deu Ismael para Abraão, Ele deu Isaac. Então, quando Ele pediu, Ele não pediu o que Abraão fez por conta própria. Ele pediu o que Ele já tinha dado. Sabe aquele carro que você pagou com o suor do teu trabalho em 72 prestações? Deus nunca vai pedir ele. Ele não te deu? Você pagou com o suor do teu trabalho? Deus pede aquilo que Ele já te deu. Quando Deus te dá alguma coisa, ministério, de riqueza, de família, você tem que estar preparado para perder. Porque se você não perder na mão dele, vai perder na mão de outra pessoa. O problema é que quando você perde na mão de Deus, vira uma semente de multiplicação. Quando você perde na mão de uma pessoa, é só prejuízo. Quem está pegando? São duas funções que eu e você temos: produzir e proteger. E Deus leva isso tão a sério que colocou a confirmação de Gênesis 1 em Lucas 13, na parábola que o próprio Jesus, o jardineiro, citou, da figueira plantada numa vinha que por 3 anos não deu fruto. Repare que Deus dá um tempo antes de fazer a primeira reclamação. Por 3 anos, o dono da vinha não reclamou da figueira que dá fruto. Por quê? Ele dá tempo para você. É novo convertido. Está chegando agora, tadinho. Sofreu na infância. Dá um tempo para ele se curar emocionalmente. Deus vai dando um tempo para você se resolver. Mas tem gente que escolheu a dor.
Tem gente que escolheu se fazer de coitadinho, de vítima. Tem gente que escolheu ser improdutivo. A porta da faculdade abriu, mas você escolheu não fazer. Quem produziu mais, o apóstolo Paulo ou o apóstolo João? Quem produziu mais? Hã? Vocês estão com dúvida? Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo colocou a doutrina cristã, a doutrina que a gente segue na igreja foi Paulo que colocou. Paulo evangelizou mais do que todo mundo junto. Ele falou, eu trabalhei mais do que os 12 apóstolos juntos. Judas se matou, Matias entrou no lugar, ainda assim Paulo produziu mais do que todo mundo junto. Só que é o seguinte, João era o apóstolo amado, João recostava no peito de Jesus, João tinha intimidade com Jesus, João estava na cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Ainda assim, não tinha preparação para fazer o que Paulo fez. Paulo era poliglota, dupla cidadania, instruído aos pés de Gamaliel. Você tem que diferenciar na tua cabeça de uma vez por todas o que é a sua espiritualidade e o que é a sua preparação para ser usado. São duas coisas diferentes. Todo mundo vai para o céu igual, mas aqui na terra vai ter diferença. Poucos pegaram essa, mas vê o vídeo depois para você entender. Porque às vezes você acha que só porque está orando muito e Deus está contigo, que já está tudo garantido aqui na terra. Não, no céu está tudo garantido. Aqui, o que determina a produção de um ser humano é a preparação que ele tem para produzir. Então entenda isso. Então eu tenho que produzir sem abrir mão da proteção do que eu já tenho. O que você já tem? Família? Você já tem? Gente, tem um monte de gente querendo casar. Você casou? Segura. Protege. Eu estou pregando no Brasil e no mundo. As irmãs estão desesperadas. Não tem mais homem. Acabou homem. Acabou. Se você encontrar um irmão com olho, sem dente, casa! É homem, segura e casa, irmão. Se Deus já te confiou uma família, protege. Deus te confiou uma empresa, mas é pequena ainda. O que nasce grande é monstro. Projeto de Deus nasce pequeno e vai crescendo mesmo. Seja lá o que Deus te deu, protege, guarda, não abre mão do que Deus já te entregou. Mas também não deixe de continuar produzindo. Porque periodicamente Deus, que é o dono da vinha, resolve fazer uma visita na tua árvore. Fala, cadê o fruto? Estou dando ar para ele respirar. Um filho meu não passa fome. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Você pode ter passado dificuldade. Tenho protegido, tenho guardado. Por que não tem um fruto nessa árvore para eu comer? Mas aí depois que Deus faz uma reclamação formal de você, Ele te dá mais uma chance. É o preço que Jesus pagou na cruz por você. Ele entra como intercessor e fala, me dá mais um ano. Dá 12 meses. Eu vou botar ele no que ele chama de prova. Porque o crente inventou. O crente, você sabe que o crente é um povo separado. A gente criou um gueto gospel, que a gente criou nosso próprio idioma. Então, quer ver como é que você é crente? Quando eu falo assim, tô na prova, em português quer dizer o quê? Tô passando dificuldade. Olha o crente aqui, ó. Interpretou. Tô no vale. Tô na dificuldade. A gente foi criando, a gente criou essas coisas, sim ou não? Eu conto uma história verídica, que eu estava no Rio de Janeiro com um pastor amigo meu, entramos num táxi, saímos do evento, fomos para o hotel tal, e aí o táxi falou para onde? Foi hotel tal, e o pastor que está ao meu lado já fez assim, ó, o cara já ajeitou o espelho, o motorista. Ó, o pastor, tremendo, hein, rapaz? Eu falei, 2 alminhas lá na frente. Aí o motorista, meu Deus do céu, o que será 2 alminhas lá na frente? O que são 2 alminhas lá na frente? Fala. Hã? 2 pessoas aceitando Jesus. Viu como tu é crente? Sabe tudo. 2 alminhas não significa nada para o cara que não é crente. Para o crente você sabe, não, é 2 pessoas aceitando Jesus. Viu como é que tem um idioma que ninguém entende? A gente está pregando nesse idioma, por isso que as pessoas não se convertem, elas não entendem.
Esse dia meu telefone tocou, e quando eu peguei assim, identificador, como é que é? Sem identificação, né? Desconhecido. Chamada desconhecida. Eu falei, meu Deus, quem será? Aí a Janine atende. Alô? Aí o cara do outro lado, jovem! Eu falei, é crente. Porque você nunca vai ver um cara do mundo falando jovem pra alguém. Jovem! Eu falei, amor, não sei quem é, mas quem é crente eu tenho certeza. Quem é? Sou eu, o pastor fulano. Eu falei, tá, jovem. Me chamando de jovem, só pode ser. A gente criou um negocinho assim. Então deixa eu falar isso contigo. Se Deus já te deu, protege. E o que Ele não te deu, mas a capacidade está em você, começa a produzir. Começa a multiplicar. Deus não quer que você guarde, Deus quer que você multiplique. Finanças, família, ministério, vida emocional. Deus quer multiplicar a tua vida aqui na terra. Mas tem um motivo. Tem um motivo. O principal motivo é que teus frutos, que a gente também pode chamar de resultados, é a única coisa que quem está lá fora vê em você. Quem está lá fora não consegue ver teu coração, se você é um adorador, se você ama a Deus de todo o teu coração. Você pode até postar isso no Instagram, eu adorando. Isso não quer dizer nada para o cara lá fora. Porque o cara lá fora vê resultado. Como é que está a família dele? Que carro ele está chegando? As contas estão pagas? Porque tem gente que está todo arrebentado querendo falar que Jesus é o melhor caminho, cara. O melhor caminho para onde, irmão? Porque aqui está difícil para você. As pessoas não veem seu coração. Deus vê e vai te aprovar pelo coração. Não esqueça disso. Deus não vê se você tem carro, se você tem roupa. Deus não vê nada disso. Deus só vê o coração. Isso é Deus. A pergunta é, você prega para Deus ou para as pessoas? Deus precisa da sua pregação? Deus, escute bem! Em 2 Timóteo. Não tem sentido, né? Isso aí, não existe pregar para Deus, você prega para as pessoas. Só que as pessoas, antes de escutar tuas palavras, elas veem teus é o que a Bíblia chama de fruto. É por isso que Deus bate tanto nessa questão. Não para de dar fruto. Protege você tem e não para de dar fruto. Protege você tem e não para de dar fruto. Essa é a melhor forma de a gente ganhar o mundo inteiro para Jesus, que é o nosso intercessor. É fruto. Quer ver? Quem é que nunca me viu pessoalmente e foi convidado para ver? Convidado para vir, ótimo. Se você não tinha me visto, isso quer dizer que a gente não se conhece. Alguém falou de mim para você. Quem já recebeu, quem não me conhecia, mas algum amigo mandou pelo WhatsApp, escuta esse vídeo, miga. Miga, sua abençoada, porque na igreja não é louca, é abençoada. Miga, sua bênção, escuta. Quem recebeu assim, nessa situação que eu estou falando? Sabe o que é isso? Você saiu da sua casa, veio para cá, sem me conhecer, porque falaram de algum resultado meu para você. Não é porque eu prego bem, porque tem gente que prega muito melhor, não é porque eu faço isso ou aquilo, é por causa do resultado. As pessoas são atraídas pelos resultados. Eu quero ter o que ele tem, eu quero chegar onde ele chegou. É assim que as pessoas comuns, normais, ser humano comum, não os mega espirituais, esse eu não tenho nem como pregar para eles. Os teólogos da internet, que entram cheios de revelações calvinistas, etc. Estou falando das pessoas comuns como eu e você. A gente quer seguir quem tem resultado. Está dando certo, eu quero isso, pô. Eu quero sair dessa escravidão. Eu quero sair dessa dívida financeira. Eu quero sair desse problema familiar. Está dando certo ali. A gente vai no que dá certo, a gente vai no resultado. Então saiba que Deus tem interesse de te levantar, porque essa é a melhor forma de um monte de gente se converter ao nome de Jesus por causa de você. Quando você tem resultado, você não precisa nem falar. Ele já te segue. Eu tenho 2 milhões de seguidores na internet. Mais de 500 mil de subscribers no YouTube. Nunca pedi para ninguém me seguir. Porque quando você tem resultado, as pessoas te seguem sem você convidar. Sabe por que você tem que ficar convidando gente para ir para a igreja? Porque você não tem resultado. Porque se você tivesse resultado, eles iam te seguir escondido para ver onde você está indo domingo.
Você acha que se o Bill Gates se converter e entrar numa igreja, a igreja não vai ficar lotada na outra semana? Porque o Bill Gates é um grande homem de Deus? Não, acabou de se converter porque ele tem resultado. Fundou a Microsoft. Está alimentando centenas de milhares de pessoas na Ásia. Erradicou a malária na África. Sozinho, com o dinheiro dele. Quem tem resultado, tem seguidor. E se você usar a influência dos teus resultados para transformar seguidor em discípulo, prepara, porque o teu galardão vai ser enorme no céu. Existe a eternidade te esperando. E quando Deus chamar o teu nome, vai dar a lista de pessoas que você está trazendo junto. E eu declaro que milhões de pessoas vão entrar na eternidade por causa de você. Por causa do teu testemunho, por causa da tua família, por causa da tua empresa, por causa do teu ministério, por causa da tua superação. Não só você e tua família, mas milhares, milhões de pessoas. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Que seja ligado no céu aquilo que estamos declarando na terra. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na casa, na tenda desse povo. O Senhor dará ordens a respeito de cada um, para que eles não tropecem nenhuma pedra no caminho. Nós profetizamos que qualquer enfermidade mental, física ou espiritual bata em retirada agora, deles e da casa deles. Declaramos agora uma unção do céu para que eles possam proteger tudo que Deus confiou. A tua família não será perdida, as tuas finanças não serão perdidas, o teu ministério não será perdido. Você que recebeu uma palavra desde criança, que estaria no altar, que seria pastor, que seria um missionário, uma missionária. Desde criança você tem palavra, mas você nunca teve coragem de exercer isso. Às vezes você ficou envergonhado porque seguiu outros caminhos, fez coisas que não era para fazer, mas você sabe que tem a palavra, corre aqui, porque Deus me deu agora, que existem pessoas aqui que foram desafiadas para o ministério ainda na adolescência. Levantaram a mão que seriam missionários. Deus falou, profetizou através de pessoas que você seria pastor, que você seria uma pastora, que você iria fazer algo por reino, mas você se escondeu atrás de um novo trabalho, se escondeu atrás das desculpas, se escondeu atrás da vergonha dos pecados, se escondeu em algum lugar, mas nunca exerceu. Deus te chamou para produzir e proteger. A palavra que Ele te entregou, você tem que proteger. Agora você vai ter que produzir a partir dessa palavra. Se esse é para você, corre aqui na frente. Eu preciso profetizar sobre a tua vida. Somente essas pessoas. Deus vai ressuscitar ministérios hoje. Nenhuma palavra que Deus lança sobre o seu povo volta vazia. Se Deus prometeu, se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. É tempo de produzir, é tempo de produzir, é tempo de dar fruto. Você que foi escavado, você que passou pelo fedor do esterco, sabe que está no limite. Porque quando Jesus vem cavar a sua volta e colocar esterco, é aquele último ano. E talvez você tenha que começar a produzir já antes que 2018 acabe. Cada um vai produzir naquilo que foi chamado, segundo o propósito estabelecido por Deus. Uns vão produzir no altar, outros vão produzir no escritório, outros vão produzir escrevendo. Eu profetizo que os maiores escritores do Brasil e da América Latina vão sair de dentro de igrejas. Os criadores de filme, de comerciais, vão ser mentes que pensam como Jesus. Aqueles que vão determinar moda, aqueles que vão determinar tendências, os influencers serão pessoas que pensam como Jesus. Você vai começar a produzir conforme o teu chamado. E aquilo que Deus já te entregou, ainda que você diga, eu não tenho nada, se você tem uma palavra, você já tem algo para proteger. Eu não tenho nada. Se alguém profetizou sobre a tua vida, você já tem uma profecia para proteger. E nós declaramos em nome de Jesus que vai se cumprir, que ano de 2018 é um ano de cumprimento, é um ano de produção. Esse ano não vai acabar sem que a gente comece a produzir no reino, sem que os frutos sejam encontrados. E muita gente vai conhecer quem era o Deus que servimos. Muita gente vai conhecer o Deus que a gente serve. Prepare-se para dar resultados que você nunca imaginou. Eu profetizo que
a mão que foi estendida sobre a tua vida, a voz que profetizou que você seria um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, que você estaria no ministério, comece a se cumprir tudo que foi dito. No tempo de Deus, na hora de Deus. Liberamos uma palavra que chegou o tempo de produzir. E produzir não quer dizer que você vai estar fazendo o auge do que Deus te chamou para fazer. Porque antes de estar no altar, eu servi muitos que estavam no altar. Talvez produzir seja começar a servir alguém. Carregar a Bíblia de alguém. Você não sabe, mas produzir não é começar a ser o principal. Talvez não agora. Mas é começar a fazer algo que você não estava fazendo, que vai gerar resultados que você ainda não tem. Nós profetizamos isso sobre a tua vida. Que chegou o dia, como Eliezer profetizou antes, chegou o dia. Chegou a hora das coisas começarem a acontecer. Em nome de Jesus o Cristo. Todos que creem aplaudam o Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus.